Bom, vamos lá, Pythonzinho. Agora trabalhando com true or false, geralmente falando se uma coisa pode acontecer ou não. Essa é a aplicação do true or false. Ou também outras, né? Tem, na verdade, infinitas. Porém, às vezes você usa um loop e você fala, tal coisa acontece, enquanto isso acontecer, se for verdade, tal coisa acontece. Bom, mas a função a priori, ó, se eu printar aqui o true, dá pra ver que ele não é algo normal, né? Ele não é um string só. Um string geralmente é uma palavra aqui, né? True, ele é alguma coisa a mais. Se eu printar o true, ele vai me dar aqui, isso é verdade, print true, true. Se eu printar o false, ele printa o false. Mas, bom, esse true é diferente desse true string aqui. Esse true é só uma palavra escrita, esse outro true é como se fosse uma, uma autorização para uma coisa acontecer, ou se é verdade ou não. Por exemplo, se eu tenho 3 maior que 2, isso é true. Mas tipo, ele não printa o string, que seria esse string de false também, que vale na mesma. Geralmente você coloca escrito aqui como título, né? Porque a função ela vem, o f aqui, por exemplo, ele vem como título, f maiúsculo, t maiúsculo, uma função de título. Bom, qual que é a ideia aqui? Se eu falar, tem outra coisa que aparece aqui já também. Se eu printar 5 igual 5, o que ele entende? Ele me dá true. Esse igual quer dizer para ele checar se é igual ou não. E aí 5 é igual a 5 exatamente, então true, beleza. Então, por acaso, se eu fizer alguma coisa diferente, por exemplo, se eu printar que o meu 5 é igual a 4, ou 5 é igual a 4, vai falar false, porque 5 não é igual a 4. Mas isso também não serve só para números inteiros, dá para usar os números quebrados também. Por exemplo, 8.3 aqui é igual a 8.3. Bom, sim, ele entende que 8.3 é igual a 8.3. Isso daí são de maneira numérica, né? Porém, se eu falar assim, ó, print 8.3 igual a um 8.3 string, ele vai ser igual? Não, false. Porque esse daqui, cara, ele é numérico, esse daqui é um string, então os dois são diferentes. Um é letra, são caracteres, o outro é um número, é um valor. Então, false não são iguais. É uma maneira de usar aí. Bem bacana. Posso dar isso aí também com, por exemplo, se eu quiser falar aqui uma palavra tipo kk é igual a kk, uma risadinha aqui. Sim, também vale, você consegue falar que tá ok, uma palavra é igual a outra, porque os dois são strings aí, ó. Se eu falar que kk é igual a AA, não é igual, false, beleza. Isso serve para muitas coisas diferentes. Eu posso falar aqui, ó, por exemplo, que isso daqui é igual a isso aqui, e true exatamente é igual. E eu posso também usar símbolos, não só como, por exemplo, se eu usar um símbolo aqui, geralmente ó, já é um pouco diferente. Tipo, ele aceita símbolo, ele aceita número, aceita palavra. Eu só não escrevi certo aqui. Faltou. Aqui, ó. Esse aqui. Ó, beleza. Se eu fazer print aqui, ó. Caso. Esqueci de colocar um igual, agora que eu percebi. Mas beleza. True. Beleza, perfeito, cara. Qual que é a ideia aqui? Se eu tiver, por exemplo, um número inteiro, um 5, 5 pode ser 5, pode ser 5, e eu tiver o mesmo 5, só que nesse formato, ele também é true por causa que o Python ele tem uma característica que ele trabalha bem com números. Então ele reconhece que esse 5 é 5.0. E esse 5 ele é o 5. Então assim, o, o 2 ele é 2.0. Daí é uma ideia bem bacana. Ele não é 2.01, mas ele é 2.0.
Então essa é a ideia dele. Basicamente isso. Porém, se eu falar que, por exemplo, o 5 ele é igual ao 5.1, aí ele já não é. Aí ele já é false, isso daqui. E o print ele aceita outras coisas também. Eu posso colocar, por exemplo, aqui print true igual a true. E ele fala que é true. Então ele vai aceitar false também e vice-versa, essa é a ideia. Tem um jeito de falar que não é verdade também. E para falar que ele não é verdade, ele vem acompanhado, tipo, assim, ó. Essa aqui é a ideia de não é verdade, not true. Você tira o true, coloca essa exclamação, ele vira um not. Então, not true, false. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu printar um 10 not true 10, ele vai falar que é false. Porque, na verdade, 10 ele é igual a 10. Porém, se eu falar que é not true, isso não é verdade, é false, na verdade ele é igual a 10. Então, é a resposta contrária que você consegue geralmente com isso daí. Isso serve também para qualquer tipo de coisa. Por exemplo, um exemplo bacana é falar que 5, o 5, por exemplo, aqui, e colocar o not true, e colocar um outro 5 em forma de string, ele vai me dar um true por quê? Porque ó, 5 não é igual a 5, porque esse 5 ele é um 5 numérico, esse 5 entre aspas ele é um 5 string. Então se eu fizer isso aqui, ó, x é igual a 5 e eu falar type x, ele vai falar que o class é o string. E se eu falar y é igual a 5 e eu colocar o type do y, ele é integer. Então são duas formas diferentes de falar a mesma coisa basicamente. E, bom, isso serve para muitas coisas. Eu posso também usar o true e o false de outras maneiras. Eu posso estar usando maior, por exemplo, 5 é maior que 3, true. 5 é menor que 3, mentira, false. E aí eu também tenho outra função, que é o 5 é maior ou igual a 3. Ele não é igual a 3, mas ele continua sendo maior, então continua sendo true. Porém, esse 5 ele é maior igual a 5, continua sendo verdade, porque ele ainda é igual a 5. Porém, se 5 é maior ou igual a 6, aí já é false, já é mentira. Isso não é verdade. E eu também consigo fazer algumas outras coisas com isso, usar alguns loops. E, bom, via de regra, era isso aí que eu queria passar agora. Como trabalhar com true ou false. E espero que tenha ficado claro. Beleza? Valeu, véio. Tem muito mais aula aí. Espero que tu curta. Valeu.